Agora eu quero falar um pouquinho sobre locução ao vivo em rádio. Porque se você está aí zapeando nos grupos de WhatsApp, de radialista e de locução, é porque você tem uma web rádio, ou porque você está em parceria com um programa numa web rádio, ou mesmo numa emissora de antena, e aí vale também passar algumas dicas. A locução ao vivo em rádio, ela é um pouco diferente da locução comercial. Principalmente se você não trabalha numa grande emissora, o que é o caso da gente, né? De web rádio. Você precisa saber driblar as falhas típicas de quem trabalha fazendo tudo sozinho. Então, no meu programa, eu leio, eu controlo a música, eu controlo vinheta, eu controlo as lives, que às vezes eu faço 2, 3 lives simultâneas, o comentário dos ouvintes, os sistemas de transmissão e tudo mais. É de pirar você ficar com 5, 6 telas abertas simultaneamente, você controlando. Então, a primeira coisa, se você tem um programa de rádio ao vivo, tenha 2 telas, tenha 2 monitores, ligado no mesmo notebook ou ligado no mesmo computador. Tenha 2 monitores, isso vai facilitar a sua vida, escuta tia Dridri. No ao vivo, não há possibilidade de você ouvir e refazer. Como eu disse na locução, ouça, corrija, não. Ao vivo não tem como você fazer isso. Então, vai exigir que você tenha um pouco mais de desenvoltura. E se você já não tem naturalmente essa desenvoltura, eu já vim para o rádio com desenvoltura porque eu era professora. Então, você fala, né? E professor também, ele entende intuitivamente de locução, porque se ele não interpretar por aluno, ai, vai ficar aquela aula maçante e tal. Então, o professor, eu intuitivamente já fazia isso. Quando fui tratar da minha dicção na escola Bete Seixas, eu aprendi mais ainda. E aí, quando eu vim para a rádio, eu já vim com desenvoltura de quem sabe falar em público. Mas não é toda pessoa que aprende isso ou que nasce com isso, né? Ou que traz isso naturalmente. E aí, o que você vai fazer? Grava áudio como se você estivesse fazendo seu programa ao vivo. E depois ouça e veja. Nossa, falei muito né. E aí você vai se corrigindo. Mas assim, grave todo dia. Grave aí um programa de meia hora, de 1 hora, grave 20 minutos, grave o quanto der. O importante é que você grave, faz um roteirinho, tá? Roteiro tem que ter para tudo, pelo amor de Deus. Até improvisação tem roteiro. Faça aí um roteirozinho e grave 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas que seja, e ouça. Como você, como seu ouvinte. O que você errou, em que você pecou, e aí no dia seguinte faça mais um áudio tentando corrigir aquilo, tá? Não se preocupe em errar. Você está treinando, é a hora de errar mesmo. Agora tenha a maldade de te ouvir para ver onde você está errando, para quando você for ao vivo, você errar o mínimo possível. Não é que a gente não erre, mas a gente erra o mínimo, tá? Normalmente, os programas ao vivo, hoje em dia, todos fazem transmissão ao vivo, né? Os programas de rádio sempre fazem transmissão ao vivo. E aí, a gente cuida mais da imagem e esquece que tem alguém que está só ouvindo, que está só pela rádio. E aí, a gente deixa a pessoa no vácuo. Por exemplo, vou repetir aqui, dando ênfase a quem está me vendo. A gente esquece que tem pessoas que apenas nos ouvem e não estão nos vendo. Eu dei essa pausa que para quem está ouvindo ficou, uai, calou? O que será que houve? Será que caiu a internet da Adriana? Mesmo fazendo live, mesmo podendo fazer caras e bocas para quem está te vendo,
A sua fala tem que ter o dinamismo para quem apenas ouve. Então, atualmente, praticamente, a gente não pode esquecer que existem pessoas que apenas nos ouvem. Então, tem que ter um dinamismo. Entendeu? Isso é para quem está me vendo. Agora, se eu falar preocupado com quem está me ouvindo, a gente não pode esquecer que tem pessoas que apenas nos ouvem. Tem que ter um certo dinamismo. A gente não pode dar grandes pausas. Entendeu? Tenha sempre em mente que existem pessoas que estão apenas te ouvindo, ainda que você esteja fazendo lives. A locução comercial, na rádio, perdão, né? A locução comercial no rádio e a locução do radialista tem que priorizar apenas o auditivo. E o visual é para enriquecer. O que mais que podemos falar sobre isso? Ainda, para quem pretende fazer lives, para quem já está fazendo lives, cuida de uma boa banda de internet. Pior coisa do mundo é você estar assistindo a live e o trem. É horrível, é horrível. A gente para de existir, a gente perde ouvinte com isso, né? Eu tenho uma banda de 240, se não me engano, de 200, e no cabo, não boto no Wi-Fi, no cabo e trava. Quando eu faço 3 lives, por exemplo. Então, às vezes eu quero dar uma de engraçadinha, porque eu sou teimosa, tia Dridri é teimosa. E aí eu quero fazer live simultâneo. Além de irradiar pelo site da rádio, eu faço live no Facebook, eu faço live no YouTube, eu faço live na página da rádio, na câmera de estúdio, e eu faço live no Instagram. Aí o povo começa, tá travando, não sei o quê. Porque eu sou teimosa, porque eu sou uma besta. Entendeu? Porque mesmo com uma banda boa, 200 não é pouca bosta, você sabe disso, e ainda assim trava. Então, se você pretende fazer programas ao vivo, pague uma excelente banda de internet com uma velocidade muito boa e evite fazer o que a tia Dridri faz, meu amor. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não faça muitas lives simultaneamente. Escolha seus canais prioritários e faça ali, no máximo 2, se você quiser que o trem dê certo, tá? E como eu falei, não faça nada sem roteiro. Nem programa, nem entrevista, nem improvisação.